Bom, agora nós vamos passar para análise da situação atual, que é um item, é um dos mais importantes que compõe uma proposta, é essa análise. Por que isso? Porque é nesse momento que você vai mostrar para quem te solicitou essa proposta, que você foi lá no local, analisou e entendeu do que se trata. E é dessa análise que vai sair o objeto da proposta. Ou seja, você viu lá, entendeu e vai colocar no papel o que você viu e de fato entendeu. Aí a pessoa que está lendo, ela vai ter vai te dar mais crédito pelo que você está falando, porque você foi lá, não simplesmente ficou sabendo por telefone, colocou no papel alguma coisa e sendo assim, se você não for, a possibilidade de erro é muito grande. Então, por isso que ela tem que ser mais acurada. Vamos colocar aqui um exemplo real, né, da nossa proposta. Ela de fato ocorreu, é um córrego que está entre uma área urbana e uma área rural. Essa área urbana aqui, na realidade, é uma área de expansão urbana, é um loteamento que já estão construindo muita casa, e aqui é uma área de produção agrícola. E aqui o córrego que está sofrendo com assoreamento, né? E complicando a vida, acabando com a vida do córrego. Então, o que eles querem? É a revitalização dessas nascentes que estão acabando. Então, sendo assim, vai ficar mais fácil para você entender do que se trata de fato. Pois bem, o primeiro ponto de uma análise que você deve levar em consideração para fazer uma análise de uma situação é evitar o máximo possível de termos técnicos, né? Siglas, principalmente quem é técnico, quem é das áreas das engenharias, né? Agronomia, engenharia, geologia e tudo, convive muito com técnico e acaba acostumando ao uso desses termos, né? De termo e de sigla, que são totalmente inconvenientes numa proposta. E o que nós estamos discutindo aqui é como que você deve fazer para a sua proposta ficar mais clara, o mais claro possível para outra pessoa entender. E por isso que nós vamos passar aqui para esse exemplo, né? Veja bem, dentro daquilo que nós falamos, para não usar muito termo técnico e sigla, olha aqui o que foi apresentado inicialmente para a elaboração dessa proposta. A bacia, em estudo, abrange duas áreas distintas, uma rural e a outra urbana. A área rural é grande produtora de culturas olerícolas e foi ocupada de forma desordenada, tanto no que se refere ao uso das águas sem a devida outorga, quanto à ocupação das APPs, além da inexistência de terraços, provocando o assoreamento do córrego. Tudo isso aqui é para falar por que o córrego estava sendo assoreado, né? Vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Nós não havíamos combinado que nós não devemos utilizar termos técnicos e siglas. Então, como que a gente poderia melhorar esse texto aqui, né? Um exemplo, bacia. Será que quem vai entender lá, ele vai entender que você está falando de uma região, por exemplo? E se você colocar aqui região, será que não fica melhor do que bacia? Por exemplo, culturas olerícolas. Será que não é melhor você colocar produção de verduras, né? Grande produtora de verduras e foi ocupado de forma desordenada. Aí você vem aqui, outorga. Outorga é o licenciamento para uso de água, né? Então,
sem o devido licenciamento ambiental, seu uso de água sem o devido licenciamento ambiental. Quem está lá do outro lado, ele vai entender claramente do que você está falando. E vem, quanto à ocupação das APPs. Ocupação de APP, isso aqui é área de preservação permanente. Então, escreve área de preservação permanente, não precisa de colocar sigla. Terraços, né? Terraço, a gente pode dizer que são práticas de conservação do solo e da água. Isso aqui fica muito mais claro do que você dizer terraço. E outro, o assoreamento do solo, do córrego, né? Assoreamento é carreamento de terra para o leito do córrego. Então, muito mais claro se você disser que está carreando terra para dentro do córrego por falta de práticas de conservação do solo. Ou seja, fica muito mais claro o seu texto. É isso aqui, gente, que eu acho que vale a pena demais prestar atenção nisso e perder o costume de uso termos técnicos. Eu acho que vale a pena para todo mundo que vai apresentar uma proposta. E dessa análise da situação é que vai sair o objeto da proposta. O objeto da proposta, nós vamos cair na mesma situação. Por quê? Nele, novamente, vamos repetir, evitar o uso de termos técnicos e siglas. Isso tem que ficar claro, gente. Não esqueçam disso aqui. Evitar o uso de siglas e termos técnicos. Durante toda a proposta, se você lembrar disso aqui e lembrar de quantas vezes eu tenho repetido e falando sempre a mesma coisa, por quê? Porque é realmente importante. É daqui que vai sair a sua contratação, a pessoa entender do que você está falando. Bom, o objeto da proposta, ele deve referir-se primordialmente ao produto final do trabalho a ser executado. O que você vai entregar? O que é o objeto da proposta? O que é palpável? O que a pessoa vai receber, né, como produto final do seu trabalho? É aqui que a gente tem que definir o seguinte: como ele se refere primordialmente ao produto final, isso aí, vamos analisar isso aqui, esse exemplo aqui, que é daquele mesmo lá do córrego. A presente proposta tem por objeto realizar levantamentos, elaborar e analisar mapas de uso do solo sobre imagens e elaborar projetos visando a revitalização da vazão das nascentes do córrego Bagaginha, localizados no município tal. Isso aqui é como se deve escrever o objeto da proposta. Pois bem, nós não falamos que o objeto deve referir-se primordialmente ao produto final do trabalho? Pois bem, se ele deve se referir primordialmente ao produto final do trabalho, então o que nós apresentamos como exemplo não está correto. Por quê? Realizar levantamentos. Veja bem, vamos com calma aqui. Realizar levantamentos, elaborar e analisar os mapas de uso do solo sobre as imagens. Você não vai entregar isso aqui, são os meios que vão te fornecer as informações, os dados, as informações para você elaborar o projeto, né? Eles são os seus fundamentos. Então você não vai entregar isso aqui, você vai entregar os projetos, né? Então o objeto é simplesmente a entrega, são os projetos, né? Então
como que deve ser feito. Olha como que fica, como que muda. A presente proposta tem por objeto elaborar projetos, olha como que muda, visando a revitalização da vazão das nascentes do córrego Bagaginha localizados no município tal. Então, gente, assim como na análise da situação, na apresentação do objeto da proposta, você deve evitar tudo aquilo lá, termos técnicos, siglas, e lembrar que o que você vai entregar de fato são os projetos. Então você vai elaborar projeto, você não vai fazer aquele tanto de coisa. Aquilo lá é para você trabalhar como... Aquilo lá são os meios para você elaborar o projeto. Simples assim. Então, tudo isso faz com que a sua proposta seja clara, seja concisa, sem rebuscamento, sem palavras difíceis, sem termos técnicos, sem siglas. Isso aqui é fundamental para quem quer aprender de fato a elaborar uma proposta. E lembrando que todas aquelas etapas que foram excluídas, os levantamentos, o uso de imagem, tudo, ela pode entrar num item que deve ser incluído na proposta, que são os detalhamentos do objeto. Aí sim, ali você vai mostrar como que vai ser feito, como que vão ser feitos os levantamentos, que aí a pessoa que vai analisar vai entender que eles são necessários, mas eles não são o objeto da proposta.